Olá, tudo bem? Vamos retomar nosso estudo sobre filosofia. E na disciplina de filosofia, eu sou o professor Daniel, estarei com vocês neste segundo módulo, onde nós daremos continuidade aos nossos estudos. Bom, como eu estava dizendo anteriormente, nós temos muitos tipos de conhecimento e vimos que nós temos um conhecimento empírico e o conhecimento filosófico, além do científico, que será desenvolvido posteriormente a partir da filosofia. Mas o modo de conhecimento filosófico, qual é a importância e a relevância que ele tem para nós? É que ele vai buscar conceitos e respostas globais. Ele vai ter uma abordagem globalizante, ou seja, a tentativa de chegar a um conhecimento de uma ideia que explique todas as coisas. Se nós tivéssemos, por exemplo, uma resposta do que é a justiça para todo o povo brasileiro, nós teríamos, por exemplo, leis que elas poderiam colaborar para que toda a sociedade brasileira vivesse dentro de um relacionamento mais justo, mais igualitário, mais digno. No entanto, muitas vezes este conceito geral, universal, que a filosofia busca, é questionado. Porque para determinado grupo que tem umas diferenças ou crenças referente a outro, o conceito muda muito. E esta é a grande problemática de conseguir globalizar um conceito, universalizar determinada resposta, determinado conhecimento sobre uma coisa ou outra. Mas vamos lá. Então, diante dessa proposta do conhecimento filosófico, que nós chegamos até agora de resposta sobre o que é o conhecimento. Dá-se o nome de conhecimento a relação que se estabelece entre o sujeito cognoscente. Lembra que eu falei dos termos filosóficos? Anote aí. Cognoscente. Se aparecer lá cognitivo, cognoscência, cognoscente, em um enunciado, alternativa. Ou se você for ousado e quiser usar esse termo na sua redação, com consciência, com propriedade, você tem que saber que o termo cognoscente está relacionado à consciência. Ou seja, eu tenho conhecimento, a consciência sobre o que é ou não determinada coisa. Então, o conhecimento é a relação que estabelece entre o sujeito cognoscente, ou seja, eu ou você ou qualquer indivíduo que esteja em plena consciência, e um objeto. Estamos dentro de nossas capacidades normais e dentro de nossa consciência conseguimos perceber a existência de alguma coisa, como ela é, para que ela serve. Conhecer é, portanto, um processo pelo qual o indivíduo, o sujeito, se coloca no mundo com ele e estabelece uma ligação de relação. E muitas vezes de valor. Por que nós damos valor mais a uma pedra que chamamos de ouro e a outra que não tem sentido algum para nós? Né? Ou que passamos a dar sentido, por exemplo, a um papel que nós denominamos por muitas características e conveniamos de ser dinheiro ou moeda e tem determinado valor e outro não. Então, todas as coisas que existem para nós, elas passam a ter um determinado valor. Por exemplo, hoje, qual é o valor, por exemplo, de uma marca? Qual é o valor, por exemplo, de um carro, de um celular, ou de tantas outras coisas que nós utilizamos enquanto provindo desse processo da relação entre o sujeito e o objeto, certo? Então, vamos caminhar um pouquinho mais sobre o conhecimento a partir da atitude filosófica. Mas o que é uma atitude filosófica? Vimos até agora que é a capacidade que nós, unicamente nós, seres humanos, temos de buscar conhecer as coisas pelo que elas se apresentam a nós ou pelo que elas realmente são. E aí vem o quê? Perguntas, né? Buscar o fundamento, a origem das coisas, nos questionar, nos indagar como é possível conhecer essa coisa. Será que eu estou realmente conseguindo conhecer o que esta coisa é? Por exemplo, nós mesmos com relação a outros indivíduos, a outras pessoas. É possível conhecer o outro realmente? É possível me conhecer realmente? Será que eu me conheço ou conheço só a aparência de quem eu sou? Imagina isso relacionado às outras pessoas nos nossos convívios sociais. Investigar sobre as possibilidades de conhecer todos os seres. Preste muita atenção e anote isso também. Quando em filosofia nós usamos o termo, a palavra ser, nos referimos a todas as coisas que existem. Qualquer coisa
que nós, seres humanos, possamos perceber que existe ou possamos criar e dizer que existe, ela já passa a ser um ser. E, portanto, passa a ser objeto de conhecimento filosófico. Por quê? Porque eu ou outra pessoa já vai passar a indagar, questionar e procurar o fundamento da existência daquilo, do valor daquilo, para que serve aquilo e, portanto, já é um objeto de investigação do conhecimento filosófico. Ok? Mas qual é a principal proposta da filosofia ou do conhecimento filosófico? Questionar, primeiramente, o conhecimento empírico. Aquele conhecimento empírico, primeiro, aquele provindo apenas do senso comum, dos nossos sentidos, de nossas observações particulares ou até coletivas, no entanto, baseada nos 5 sentidos apenas, na nossa sensação, na nossa percepção. Esse tipo de conhecimento ele é muito questionado pela filosofia. A filosofia tem um olhar, olha o termo que nós já aprendemos na aula anterior, muito cético sobre o conhecimento provindo apenas da observação, apenas do tato, apenas da audição, apenas da visão, dos sentidos. E o questionamento é: possível conhecer verdadeiramente alguma coisa, dizer que ela é exatamente aquilo, a partir dos meus sentidos? Uma relação clássica que nós podemos ter é observando este desenho. Aqui nós temos o mar e temos um pequeno, bem pequeno bloco de gelo que nós chamamos de iceberg. E se a pessoa é um navegador experiente, ele sabe, pelos conhecimentos mais específicos, científicos que ele tem até pela experiência, que pode ser a ponta de um iceberg. Mas se a pessoa não tem muita experiência ou não utiliza esse conhecimento, apenas pela observação, por exemplo, você está num navio e apenas pela observação percebeu, seu binóculo lá olhando, viu uma pontinha lá longe de gelo no mar. E para você ela é muito pequena perante o tamanho do navio onde você está. Ou seja, ela não vai afetar em nada vocês. No entanto, de cada iceberg, apenas cerca de 10% da sua massa no estado sólido emerge à superfície. Os demais, cerca de 90%, permanecem submersos. Ou seja, a grande montanha de gelo está debaixo d'água. De forma que, obviamente, este navio irá naufragar porque não conseguirá passar por cima dessa ponta de gelo, que é na realidade uma montanha. Aquilo que vemos nem sempre é realmente o que a coisa possui como essência, como verdade concreta. E agora nós vamos iniciar o processo de passagem do conhecimento mítico ao filosófico. Como nós já vimos anteriormente, o conhecimento mitológico se baseia na experiência que as pessoas adquiriram e desenvolveram histórias para justificar a existência das coisas, por que elas são assim, não de outra forma, das relações humanas, porque uma pessoa, por exemplo, nasce deficiente, para onde vamos depois da morte, de onde viemos, de onde o mundo originou, por que determinados fenômenos físicos acontecem dessa forma e não de outra. Não tinha-se um conhecimento científico ou racional mais apurado. Então, criavam-se histórias que nós chamamos de mitologia. Lembrando que a mitologia não é mentira, mas ela foi muito útil em determinado momento para explicar e dar sentido à vida das pessoas, inclusive para desenvolver relacionamentos e uma determinada moral e costume entre as pessoas. Ela é mais característica da Grécia Antiga, porque foi lá que foi questionada posteriormente. Na Grécia Antiga, nós temos a cidade de Atenas, a Acrópole, uma das maiores construções da Grécia Antiga, mas nós temos uma situação também de muita guerra, porque como era um lugar, vamos observar, voltar o olhar agora um pouquinho, por que na Grécia Antiga que surgem a mitologia e os questionamentos principais sobre ela. Para isso vamos conhecer um pouquinho os gregos. Quem foram os gregos? A civilização criada pelos gregos eram chamados de helenos. Se você encontrar a palavra helenos, você sabe que está falando dos gregos. Como eles mesmos se chamavam, se denominavam e se denominam até hoje. Ela se desenvolveu entre 2000 a.C. e em 146 a.C. no sudeste da Europa, mais precisamente na Península Balcânica e ilhas vizinhas. Então era um lugar de muitas montanhas, de pouco terreno para se plantar e um lugar de muitas ilhas. Portanto, era
o lugar propício para a navegação e para o comércio, a sobrevivência dessas pessoas dentro deste espaço físico. A localização geográfica possibilitou justamente esse desenvolvimento. Então, olha só, de um modo geral, o relevo dessas penínsulas, dessas ilhas, é montanhoso, entremeado de pequenas e férteis planícies isoladas umas das outras, e isso faz com que nós percebamos a existência autônoma de muitas polis, de muitas vilas, de muitas cidades. Então, as polis são as cidades-estados que existem na Grécia Antiga, justamente devido à sua estrutura geográfica. Na antiguidade, as montanhas eram recobertas de florestas e o litoral muito recortado. Isso favoreceu o quê? A grande navegação e as comunicações através do mar. Por outro lado, as características do relevo estimularam o isolamento e a autonomia das cidades gregas, como nós acabamos de dizer. Eram separadas, eram autônomos, mas se uniam. Se uniam para quê? Justamente para defender o seu território grego, de muitos ataques, de muitas guerras. Mas nós vemos aqui que a Grécia Antiga foi por muitos lugares, navegou de todos os lados, e assim desenvolveu não só a sua cultura, porque trazia cultura de todos os lados, como o seu comércio, a sua estrutura estética, a sua estrutura urbana e política. Nunca houve um outro estado grego unificado, que chamamos então de Grécia Antiga, não foi nada além de um conjunto de polis, ou seja, um conjunto de cidades. Não existia um estado grego unificado na época. Temos muitas coisas que surgiram da Grécia, além do conhecimento filosófico, que integrava, justamente que unia esse povo grego. Porque como eles viviam em estados muito separados, o que os uniam muito era a língua, embora existissem alguns dialetos diferentes, os Jogos Olímpicos, que se originaram também na Grécia, ou pan-helênicos. Os helenos chamavam também de bárbaros povos que não tinham a sua cultura, porque eles não tinham o seu desenvolvimento intelectual. Na Grécia Antiga eles desenvolveram, por exemplo, a gramática de sua língua. Eles desenvolveram, por exemplo, um calendário, desenvolveram moeda, desenvolveram muitos atributos urbanos para o desenvolvimento de suas cidades, de suas relações, de sua economia, que os demais povos não tinham desenvolvido. Por isso eles chamavam de bárbaros esses povos. Nós passamos aqui pelo período histórico micênico, pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. E é onde nós vamos desenvolver nossos estudos filosóficos. O lugar de maior destaque, como vocês já devem ter ouvido, é Atenas. Maior centro urbano que se desenvolveu, todos tinham que passar por lá, tinham que conhecer, porque ali detinha todo o conhecimento, especificamente o filosófico. Vocês sabem que Atenas é o nome de uma deusa, não é? Deusa da guerra, da sabedoria. Então, diante de tantas guerras, nesse período helenístico, vamos dizer assim, nós tivemos as polis gregas e o desenvolvimento na Grécia Antiga de muitas áreas de conhecimento. Mas antes disso, eles criaram muitas explicações para os fatos que aconteciam lá e denominaram justamente essas histórias como muitas mitologias. Um mito é uma narrativa sobre a origem de alguma coisa, como já vimos, a origem dos astros, da terra, do universo, das plantas, do vento, do bem e do mal, do fogo, da água, da saúde, da doença, da morte, do instrumento de trabalho, das raças, das guerras, do poder. Tudo tinha uma explicação mitológica. Ou seja, era tão politeísta este mundo grego nesta época, que inclusive nós tínhamos Deus para cada tipo de situação ou fenômeno deste, ou origem dessas. Como vocês já conhecem, já devem ter assistido em alguns filmes recentes sobre a mitologia grega, Zeus é o mais poderoso deus grego e seu séquito reunidos no Olimpo. Todos os deuses reunidos no Olimpo, que era o lugar onde os deuses moravam na Grécia Antiga. Um monte mais alto que existe lá, chamado Olimpo. Olha aqui, para nos situarmos um pouquinho, o deus que representava todos os deuses era Zeus. Afrodite, a deusa do amor, você já deve ter ouvido de Ares, a deusa da guerra. Hades, o mundo dos mortos, do subterrâneo, era protetora das mulheres, do casamento. Poseidon, você já deve ter ouvido falar, explicava que todos os fenômenos que se originavam nos mares e oceanos. Eros, amor, paixão. Eshel, lar. Apolo, a luz do sol, beleza masculina. Ártemis, da caça. Deméter, da colheita, agricultura.
né? Dionísio, deus das festas, do vinho. Hermes, o mensageiro dos deuses, tem um filme que trata muito a questão do Hermes. Hefesto, né? Do fogo, metalúrgica, metalurgia, metais. Crono, do tempo, e Gaia, planeta Terra. Tem muitos outros. Tem semideuses, uma diversidade muito grande de deuses. Ou seja, esse mundo politeísta, tudo era explicado pela mitologia grega. E eles viviam em função dessas explicações, dessas justificativas. Até um mito muito interessante, e para justificar a importância dos mitos, filosoficamente inclusive, é que como eles serviram para explicar algo que não era explicado na época, hoje nós ainda utilizamos muitos mitos, não para explicar coisas que a gente já sabe de onde veio, ou como se desenvolve, ou o que é, mas que nós usamos hoje para reflexões morais. Por exemplo, o mito de Sísifo é um mito que pode cair numa questão de Enem. O mito de Sísifo, quem é Sísifo? Rapidamente a historinha desse mito. Sísifo, ele também faz parte desse mundo dos deuses aí, e ele era filho de um rei, depois se tornou rei, só que ele era muito esperto, muito astuto, e essa era a dádiva dele. E ele ficava muito com muitas mulheres, inclusive de outros deuses. E em determinado momento ele ofendeu extremamente, e foi o maior erro dele, Zeus. Só que Sísifo, ele conseguiu enganar 2 vezes a morte, de tão esperto que era. Zeus condenou ele ao reino dos mortos, né? No entanto, quando uma morte chegou para ele, ele ficou elogiando demais a morte. E a morte ficou toda enaltecida, e ele disse que tinha um colar muito lindo para dar para a morte. Ele pegou esse colar e colocou no pescoço da morte, ela deixou. E aquele colar, na realidade, era uma corrente que o prenderia eternamente ali. E a morte ficou presa e ele não foi para o mundo dos mortos. Lógico que isso causou, né, uma revolta de outros deuses também, porque precisavam da morte para mandar muitas pessoas que eram provindo das guerras para o mundo dos mortos. E se uniram contra, então, Sísifo. Sísifo conseguiu enganar de novo a morte depois de outra situação. Resumindo a história, ele, após ter enganado a morte 2 vezes, no final da vida, na sua velhice, morre. E aí ele é enviado imediatamente para o mundo dos mortos. E ele é condenado a empurrar uma pedra de mármore muito grande até o alto da montanha. Quando essa pedra chegava no alto da montanha, ele soltava a pedra, voltava, obviamente, até o começo. E ele retornava e empurrava essa pedra novamente. Assim, eternamente. Ou seja, o trabalho de Sísifo é aquele trabalho fadigante, é aquele trabalho eterno, é aquele trabalho que você não se sente satisfeito, é aquele trabalho que te sufoca totalmente, que te escraviza. Hoje no Brasil nós temos muitos trabalhos que dá para ser relacionado ao trabalho de Sísifo, não é? Que não tem motivo, que não tem causa, que não tem um sentido de ser para a pessoa e que só oprime essa pessoa, certo? Então é muito importante conhecer os mitos e algumas origens de histórias mitológicas. O mito, ele pretendia narrar as coisas como elas eram, como as coisas eram ou tinham no passado da memória das pessoas, ou no passado imaginário das pessoas. O mito narrava a origem das coisas, rivalidades entre as forças da natureza, dizendo que inclusive havia briga entre deuses. O mito não se importava com as tradições, com as contradições, né? Lógico que valorizava muitas tradições, com as contradições. Então um mito, ele não precisa ter lógica, né? Basta ter a história realmente chegar a uma explicação, a uma justificativa que responda aos problemas que aquelas pessoas estão se questionando. Já a filosofia, totalmente diferente do mito, ela se preocupa em explicar como, por que no passado, no presente e no futuro as coisas são dessa forma como elas são. Por que elas mudam? Por que elas existem? Para que elas vão servir? A filosofia, ao contrário, ela explica a produção natural das coisas. A filosofia não admite contradições, ela tem que ter lógica.
ela tem que ter uma sequência que combine, que esteja conectada e que chegue a uma resposta exata. Os conhecimentos que diferenciam o mito da filosofia, por que não pode ser a fé? Por que não pode ser a ciência? Por que não pode ser a sofística, a mitologia grega ou a razão? A filosofia é o conhecimento provindo do uso específico do quê? Da razão. Então apareceu qualquer tipo de conhecimento destes outros citados aqui, você já sabe que não é um conhecimento filosófico. Vamos adiante um pouquinho então, falando diretamente agora sobre a filosofia. Quais foram as condições que propiciaram a origem da filosofia? Deste conhecimento que nós até agora aprendemos que é o filosófico. Porque até então nós tínhamos muitas explicações mitológicas, religiosas, culturais do senso comum, e agora nós temos um conhecimento filosófico. Mas o que levou a isso? Dentro daquele contexto da Grécia Antiga, eles faziam muitas viagens marítimas. E encontraram muitas outras respostas em outras culturas, em outros povos, diferente das propostas pela mitologia. E começaram a se questionar. Se existem tantas respostas para as mesmas coisas, deve haver uma resposta só e que tenha mais lógica e que possa ter uma relação mais justificável e mais racional para tudo. A invenção do calendário fez com que eles pensassem também sobre a questão do tempo, ou seja, aqui surge até a questão meteorológica, a análise de que o tempo é regular, que há uma explicação nos fenômenos físicos da natureza. E aí, lógico que foge de toda a explicação mitológica e passa a dar uma explicação mais lógica, mais racional. A invenção da moeda, o surgimento da vida urbana, especialmente porque aqui surge os questionamentos políticos. Quem deve nos administrar? Alguém que foi enviado por um Deus? Aquela pessoa porque Deus quer assim, porque os deuses pensam assim? Ou é uma pessoa pelas capacidades que ela possui de administrar nossa cidade, que é tão complexa, e eles já estavam dentro de uma situação de vida urbana muito complexa. A invenção da escrita alfabética e a invenção, então, da política são as principais características que você deve se ater para justificar a origem da filosofia. Estes questionamentos que estas situações, esses fenômenos proporcionam, faz com que as pessoas comecem a buscar uma resposta mais concreta para justificar a sua vida urbana, a sua existência. Os primeiros filósofos da natureza, ou seja, os primeiros gregos que se questionaram sobre essas verdades, foram denominados de filósofos da natureza ou pré-socráticos ou ainda filósofos da physis. Anote aí, filósofos da natureza, filósofos da physis ou filósofos pré-socráticos são todos a mesma coisa. Mas por que esses nomes diferentes? Filósofos da natureza ou da physis está ligado ao termo física, é porque estes primeiros pensadores utilizaram a razão, o conhecimento filosófico, para explicar a origem física de todas as coisas, a origem da natureza, do cosmos, do universo, de todos os seres físicos, materiais que existem. Enquanto o termo filósofos pré-socráticos está relacionado justamente a mudança de conhecimento filosófico que existirá a partir de Sócrates. Sócrates vai mudar o rumo do conhecimento filosófico, totalmente. Então, até Sócrates nós teremos uma investigação filosófica voltada mais para a natureza. Depois de Sócrates, nós iremos também ter uma investigação filosófica, um conhecimento filosófico voltado mais para explicações de valores criados por nós humanos, de valores humanos, de relações humanas e etc. Então, agora tendo conhecimento dessa nomenclatura dos primeiros filósofos, vamos conhecê-los. Eles foram classificados em 5 escolas: os jônios, os efésios, os eleatas, os pitagóricos e os atomistas. Os jônios nós temos Tales de Mileto, o primeiro filósofo, inclusive era matemático também, e Anaximandro e Anaxímenes, que são menos destacados do que Tales.
Efésios, nós temos Heráclito, importantíssimo. Não se esqueça, nós retornaremos a este Heráclito que até hoje nos proporciona grandes questionamentos e evoluções no campo do conhecimento. Os Eleatas temos Xenófanes e Parmênides, e também o Zenão de Elé. Mas o Parmênides é o outro grande ponto que hoje ainda nós utilizamos como forma de investigação, de questionamento filosófico. Então, olha, eu citei dois aqui com muita ênfase, não se esqueça depois. Heráclito e Parmênides. Eles trazem para nós interpretações importantíssimas. Os pitagóricos, Pitágoras e Timeu, dentro do campo da matemática, e os atomistas, Leucipo, Anaxágoras, Empédocles e Demócrito. Demócrito muito importante, ele vai propor a ideia aí de as coisas serem constituídas todas através de átomos. Então vamos dar um passinho agora sobre esses primeiros filósofos e descobrir um pouquinho como eles tentam explicar a realidade das coisas que existem. Dentro da proposta de uma interpretação mitológica, pré-socrática e o conhecimento como nós possuímos hoje, nós temos as cosmogonias, teogonias e cosmologias. O que é isso? Anote aí. Dois termos que é importante que você tenha conhecimento. Anote. Cosmogonia, teogonia e cosmologia. Você tem que conhecer até para você identificar e interpretar em um enunciado ou alternativa do Enem, mas você tem também que conhecer para utilizá-lo em uma redação, na sua narração, se for possível, na sua interpretação. Cosmogonia. Cosmogonia é um termo filosófico que se refere à explicação, à interpretação que se dava ou que ainda se dá das coisas a partir de crenças religiosas ou mitológicas, inventadas, baseada na imaginação. O conhecimento cosmológico, a logia, logos, sabedoria, estudo, é um conhecimento do cosmos, da origem das coisas, a partir justamente de uma explicação mais ligado à filosofia, à física das coisas, como elas realmente são constituídas, tá bom? Então, cosmogonia, mitológico, cosmologia, filosófico ou até científico. Isso é muito importante. Vamos adiante, então. O primeiro filósofo, ele deu essa explicação cosmológica primeira para a origem de tudo. Anote esse termo, fazendo um favor, arqué. O que é arqué? Esse termo que pode aparecer em alguma situação de enunciado também. O arqué é o princípio que dá origem a todas as coisas. Até hoje, a ciência ainda busca a arqué de todas as coisas, ou seja, o que deu origem a tudo que existe. Qual foi a força maior que fez com que todas as coisas pudessem se originar e ter a potência de tornar-se o que são? Tales, a partir da observação e dos dados que ele possui da reflexão racional filosófica, ele diz que era a água o princípio de todas as coisas. Por que o Tales diz que é a água? Porque ele percebe que o calor necessita de água, que o morto resseca sem a água, que a natureza é úmida, toda ela, que os germes são úmidos, que os alimentos contêm seiva. Conclui que, no princípio de todas as coisas, aquilo que faz com que a vida, com que todas as coisas existam, é a água. E a partir dessa explicação, então, ele desenvolve a sua filosofia. O Anaximandro, ele já vai analisar o ápeiron, né, esse elemento primordial, infinito, indeterminado, que dá origem às coisas também. E ele vai falar sobre o tempo, né, os opostos, o quente, por exemplo, o frio, o seco e o úmido. Ele fala que dessa relação dos opostos as coisas se transformam e se tornam o que nós conhecemos. Anaxímenes de Mileto vai falar que é o ar a substância primeiro. Estou passando um pouquinho rápido aqui, porque o mais importante é nós captarmos, observarmos, conhecermos sim, mas captarmos que esses primeiros filósofos percebem que eles estão descobrindo os principais elementos de transformação de todas as coisas para torná-las o que elas são, como nós as vemos hoje. Então, por exemplo, o Anaxímenes, nessa observação, ele dedicou-se na busca do princípio e se tornou um especialista em meteorologia. Foi o primeiro a afirmar, por exemplo, que a luz da Lua era proveniente do Sol, através de observação de cálculos que ele fez. Então, os seres existem a partir da rarefação do ar tornando-se fogo, condensação do ar tornando-se vento, nuvem, água. Quando o ar se arrefece, torna-se terra, pedras e as demais coisas. Por isso ele justificava, não,
o elemento mais importante, do qual todas as coisas dependem, é o ar. Veja que cada um desenvolve uma pesquisa justificando um elemento. E o Heráclito, eu gostaria de uma atenção maior sua. Porque o Heráclito, ele vai chegar à conclusão de que justamente esses opostos, esses elementos se relacionando, eles passam a criar uma dinâmica dentro da existência de todas as coisas que ele denomina de devir. O que é esse devir que o filósofo Heráclito propõe dentro do campo do conhecimento filosófico? É justamente a ideia de que todas as coisas estão em constante transformação. Você está em constante transformação, seus pensamentos, todos os seus órgãos, todo o seu ser, as partes físicas que estão à sua volta, uma parede que está ao seu lado está em transformação, embora você não perceba, ela está se deteriorando e etc. Então, ele é considerado o pai da dialética. Opa, outro termo aqui para nós anotarmos. Dialética. O que é a dialética? Justamente esta relação dos contrários, dos opostos. A dialética, nós usamos, por exemplo, a dialética dentro do aspecto de uma troca de ideias, de conversas, para se chegar a uma resposta, é porque nós estamos discutindo ideias diferentes e chegamos a um acordo ou não, consenso ou não. Ele é o pai da dialética, é o primeiro que usa a interpretação de todos os seres para dizer que os seres são o que são a partir das diferenças que existem dentro deles, porque é isso que faz eles se transformarem. Então você é o que é porque teve opostos que juntaram-se na relação lá, sua mãe e seu pai, ou de algumas pessoas, e fizeram com que você fosse gerado, e também outras gerações de opostos para você chegar ao que você é. E você está em constante mudança. Então, todo esse movimento que ele percebeu na existência do universo, do mundo, de todas as coisas físicas, deixou claro para ele que nada é estático. Então tudo flui, tudo se move, tudo está em constante mudança. E aí ele chega, olha, então só pode ser o elemento do fogo o responsável pelas coisas. Porque o fogo, ele é sinônimo de transformação. Você joga as coisas no fogo e elas se transformam totalmente em outras. Então ele diz, assim como o fogo, todas as coisas estão em plena transformação. Gente, qual é a grande importância, antes de entrar em Parmênides, de Heráclito? É que Heráclito está dizendo para nós que as coisas, elas não têm em si uma verdade absoluta, porque elas estão em constante mudança. Então eu não posso adquirir um conhecimento e dizer que ele é daquele jeito, ou pelo menos que ele será sempre daquele jeito, porque ele está em constante mudança, daqui a pouco ele vai ser outro. Aqui entra aspectos relacionados também, além da dialética, com o relativismo. Eu posso dizer que o conhecimento é relativo, porque existem muitas perspectivas, muitos olhares de pontos diferentes sobre uma coisa, chegando a uma conclusão. E ainda mais, porque essas coisas estão em constante mudança. Então eu posso observá-la agora de um jeito, mas daqui a um ano, ou daqui a pouco, essa coisa estará diferente. Ele citava, por exemplo, um exemplo assim, é impossível você, por exemplo, entrar num rio hoje e amanhã, ao entrar novamente neste mesmo rio, ser a mesma pessoa. Porque nem a água do próprio rio que você entrou será o mesmo, então não será o mesmo rio, e nem você será a mesma pessoa, porque você terá alterado muitas coisas em si mesmo, ou até a sua forma de pensar, etc. Então ele é o pai dessa dialética, o pai dessa constante mudança, de que as coisas estão em constante transformação, correto? Mas nós temos um opositor a essa ideia dele, radical, que é Parmênides. Então aqui, olha, nós vamos criar um problema que posteriormente será chamado e denominado com uma frase assim, ser ou não ser, eis a questão. O não ser é de quem? De Heráclito, que diz que as coisas não são, porque elas estão mudando o tempo todo. E o ser, que diz que as coisas são sim, que elas têm uma identidade, que aquilo que a gente está vendo define o que a coisa é de Parmênides. Olha aqui, o ser é uno, ou seja, aquilo que existe é uno, ele tem uma identidade. E essa identidade é eterna, ela é imutável, não é gerado. Unidade e mobilidade do ser.
Então, o mundo sensível é uma ilusão para os dois. Mas especialmente para Parmênides, porque não se pode confiar naquilo que se vê. Os sentidos me mostram as transformações, no entanto, interiormente existe a essência, um conceito que representa a identidade de alguma coisa. Por exemplo, nós, apesar de nós sermos um ser quando crianças, outro quando adolescente, na vida adulta e na velhice e após a morte, a identidade de quem nós somos jamais mudará. Então a essência de quem você é enquanto ser humano, para Parmênides, não muda. É passível de chegar ao conhecimento total sobre ela. Aqui está o grande X da questão, o conhecimento. O conhecimento a partir da visão filosófica do filósofo, vamos voltar aqui, Heráclito, ele é totalmente dialético, ele é totalmente transformador, então eu tenho que estar justificando e explicando ele a todo momento, porque ele muda. Já o conhecimento a partir da visão de Parmênides, ele é único, ele existe e é possível ser conhecido totalmente, porque há uma essência que define aquilo. As mudanças são externas, exteriores, e elas fazem parte daquilo que nós percebemos somente pelos sentidos. Ok? E você? Concorda mais com Parmênides ou com Heráclito? Você acredita que as coisas, por estarem em constante mudança, como diz Heráclito, não é possível chegar a um conhecimento do que as coisas realmente são, porque elas estão constantemente trazendo respostas diferentes? Ou você concorda com Parmênides? É possível adquirir conhecimento total sobre alguma coisa, porque o que eu percebo das coisas, pelos meus sentidos, é a aparência, e existe uma identidade, existe uma essência para aquela coisa, e é possível conhecê-la totalmente. Pense sobre isso, nós retornaremos a estes dois filósofos com os maiores filósofos da Grécia Antiga. O Pitágoras, como nós vimos, ele já pensa que, você já deve ter visto sobre Pitágoras, ele pensa que o número explica todas as coisas. Então ele pega todos os elementos, a terra, a água, o ar e o fogo, e analisa todos a partir de uma ótica física e matemática. Empédocles, inclusive defensor da democracia, sustentava a ideia também dos 4 princípios se relacionando e se transformando e originando as coisas como elas são. O Demócrito, ele acredita que todas as coisas são indivisíveis e formadas por átomos. Inclusive há pouco tempo, muitos anos atrás, ainda se acreditava que as coisas eram divididas em átomos e que não havia partícula menor. Depois a ciência descobriu que havia. Os sofistas são muito importantes, porque os sofistas eles já vão dar um passo a mais e estão no final desse bloco, onde nós daremos continuidade, posteriormente, a justamente um novo pensamento, uma nova forma de pensar. Bom, até agora nós vimos então que a filosofia se origina na Grécia pelas características físicas, pelas características geográficas e estruturais de convivência urbana, de convivência comercial, de convivência para poder se defender de guerras, que na Grécia Antiga os primeiros filósofos, eles superaram as explicações mitológicas como explicações racionais, filosóficas, porque eles buscaram, através de todas as características que nós citamos da geografia, da relação desse povo, respostas físicas para tudo, e que a partir disso agora, nós teremos um desenvolvimento filosófico baseado na relação entre as pessoas dentro dessa cidade. Nós vamos entrar, a partir da próxima aula, com os sofistas. E iremos estudar um pouquinho sobre a democracia ateniense e um dos grandes filósofos que será o divisor de águas da filosofia, que é o Sócrates. E aí ficaremos e deixaremos um pouquinho para trás os pré-socráticos e continuaremos com Sócrates, Platão e Aristóteles. Não perca a próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção e bons estudos. Até mais.